Gente, vamos agora para o assunto que eu destaquei na abertura do nosso programa. De novo com ela, Paulinha Carvalho. Simpsons. Algum dia previram a polêmica de que a gente vai tratar agora, Paula? Olha, desde 2017 e 2017 que já tem umas pistas aí de algumas pessoas incomodadas. Mas eu só queria trazer um pouquinho antes uma outra polêmica, só para dar uma esquentada, aumentar o nosso molho, também de uma animação ainda inédita, que deve sair em novembro, da Pixar, se chama Soul, onde a maioria do elenco de dublagem é negra e a gente tem ali o Jamie Foxx como protagonista, né? Nesse desenho, ele é um professor que sonha em ser um músico de jazz, só que ele morre antes de conseguir chegar aí nesse ponto da carreira. E aí, o que estão questionando é que, assim, sim, temos um protagonista negro, mas que, na verdade, na grande maioria do desenho, assume a forma de um espírito azul. Então, não está ali personificado como um homem negro durante o desenho. E isso incomodou e fez com que as pessoas voltassem um pouco a duas outras produções. Uma é A Princesa e o Sapo, de 2009, e a outra é Um Espião Animal, de 2019, que também tem protagonistas negros, mas que passam a maioria da animação assumindo outras formas, né? A princesa Tiana vira um sapo aí durante quase todo o filme, e em O Espião Animal a gente tem o protagonista na forma de um pombo em grande parte da animação. Bom, começou por aí, para agora a gente chegar nos Simpsons, porque eles divulgaram na sexta-feira, os produtores agora firmaram que a gente vai ter mudança no grupo de dubladores dos Simpsons. Então, o indiano Apu e os negros, o médico Dr. Hibbert e também o Carl Carlson, que é amigo do Homer, serão dublados por pessoas da mesma etnia e não mais por dubladores brancos, que é como acontecia anteriormente. Essa decisão também foi tomada por outras séries animadas, como Family Guy, Central Park e Big Mouth. E tudo sob pressão aí do Black Lives Matter e dessas manifestações que têm acontecido anti-racismo. E, no caso dos Simpsons, a gente até com o Joel, eu acredito, discutimos aqui a história exatamente do Apu, que é esse personagem indiano, que já tem repercutido desde 2017, quando fizeram um documentário chamado O Problema com Apu, que trazia ali, pelo ponto de vista de um humorista indiano, o estereótipo que esse personagem representa na vida de muitas pessoas, um estereótipo muitas vezes considerado negativo, principalmente pelo sotaque muito carregado. Então, esse ponto já era amplamente discutido. Depois desse documentário, o dublador resolveu sair da animação, eles também resolveram retirar o personagem das próximas animações ali, então não tem aparecido mais. Então, eles já tinham ali essa rusga, esse problema, então agora resolveram aí essa determinação. Eles vão mudar o grupo de dubladores e vão colocar ali pessoas negras para dublar os personagens negros e, quem sabe, a Apple volte aí com um dublador indiano. Não sei como é que vai ser. Muito bem, gente. Deixa eu colocar o tema aqui em debate. Queria começar fazendo uma pergunta para o Joel. Joel, você não acha que esse combate ao racismo, ele não está passando do ponto e se transformando numa verdadeira segregação racial, da maneira como a Paula descreveu aqui agora? Pois é, eu não chamo nem de passar do ponto. Eu acho que é errar completamente qual que é a prioridade. E perder de vista, por exemplo, qual que é a natureza do trabalho de um ator, né? E o dublador entra aí também como trabalho de ator. Você está representando aquilo que você não é. Então agora a gente só vai poder representar aquilo que eu sou, o ator branco, o homem, só pode fazer o homem branco, não pode fazer de uma etnia. Então agora acabou a representação, ó, você vai só ficar sendo aquilo que é o mesmo debate das fantasias de carnaval, né? Se você se fantasiar de qualquer coisa que você não seja, isso já é uma apropriação, você já está condenado. Eu acho uma decisão muito estranha dos Simpsons fazer isso. O Apu, que a Paulinha resgatou, era um personagem querido, é um personagem positivo, legal, assim, tirar o Apu, tá bom, você vai ter menos presença de personagem indiano, no caso ali nos Simpsons. Eu quero ver atores negros fazendo papel de brancos e não tenho problema nenhum com brancos fazendo papel de negros também. A gente tem que perder
Como o Paulo disse, isso aí segrega, isso aí vai tornar mais difícil. Tá cada vez, todo mundo que faz desenho, que faz ficção, morre de medo hoje em dia de colocar o negro ali, porque se a pessoa não for negra, né? Porque se fizer qualquer coisa errada, então ele vai ser acusado do racismo. Agora, se ele não colocar nenhum negro, certamente ele será acusado também. Então a situação é cada vez mais complicada, as pessoas criam uma verdadeira inquisição desnecessária em cima disso. E eu lembro de um último dado, só para fechar. A dubladora do Bart Simpson é uma mulher de 63 anos. E a representatividade aí das crianças? Agora, deixa eu perguntar para o Adriles. Adriles, a gente vê essa minoria extremamente ruidosa, né? Tumultuando, criando esses problemas, essas regras, esses novos preceitos aí que o Joel bem colocou. Quando é que você acha que essa grande maioria que está assistindo isso vai se pronunciar e dizer que exatamente isso que está acontecendo é um verdadeiro absurdo? Não vai. Não vai porque simplesmente a grande maioria é tolhida, é cerceada, é censurada por uma pequena minoria ruidosa, né? Quando você coloca uma instituição chamada Black Lives Matter, ou seja, vidas negras importam, quem pode se colocar contra qualquer princípio colocado por uma instituição que se chama Vidas Negras Importam? Ou seja, é aquela coisa, né? O antifascista que se coloca como fascista, o antirracista que às vezes coloca um elemento, inclusive, racialista na percepção de um desenho animado, como o Joel bem falou, é exatamente a representação máxima. Uma mulher gorda pode fazer o papel de um mexicano, um negro pode fazer o papel de uma princesa de conto de fadas, ou seja, interpretar é ser aquilo que você não é. Tudo bem, a gente remonta certos tipos de preconceitos. No teatro elisabetano, na época de Shakespeare, só homens interpretavam. As mulheres era tolhido, era censurado, era negado o direito de interpretar. Esse é um princípio machista. No começo do século, por exemplo, a gente lembra aquela questão do blackface, né? Que atores negros também eram cerceados na capacidade de interpretar. Até o Procópio Ferreiro falou, que era um grande autor, falou que nunca um negro vai poder interpretar no teatro por causa do preconceito. Ou seja, todos esses preconceitos foram demovidos, devidamente extirpados, né, da arte contemporânea. Agora, o problema é exatamente o exagero caricatural, de você não deixar uma pessoa interpretar aquilo que ela não é. O Marlon Brando fez um belíssimo papel na Casa de Chá do Luar de Agosto, de um chinês, o Dustin Hoffman interpretou uma mulher. Esse é o princípio do lugar de fala elevado a um conceito caricatural. Daqui a pouco, se um ator não pode dublar a voz de um negro, um ator branco, daqui a pouco um autor, um escritor que seja branco não vai poder falar sobre o racismo, um autor que seja homem não vai poder falar sobre a opressão das mulheres, ou seja, esse princípio de lugar de fala colocado na arte, no lugar da arte, da literatura, do teatro, do desenho animado, ele faz exatamente isso, cercear a possibilidade de encontro artístico de etnias, de sexo, de gênero, de condições sociais distintas, dialoguem entre si. Ou seja, que um autor fale, às vezes, se ele for rico, se ele for branco, se ele for homem, fale sobre o problema de mulheres, de negros, de pobres, e que um ator simplesmente tenha a possibilidade de interpretar um personagem que não tem nada a ver consigo. Ou seja, esse tipo de falso combate ao preconceito gera mais preconceito, cerceia a liberdade artística, cerceia a liberdade de expressão, cerceia, sobretudo, a liberdade de comunicação entre as pessoas para perceber a dor de um, que às vezes se comunica com o outro. O lugar de fala no lugar artístico cerceia exatamente o princípio da comunicação para transportar, para suplantar, para superar qualquer tipo de preconceito. Paulinha, quer falar? Não, eu acho que, assim, no mundo da animação, eu considero que é um exagero. E mesmo dentro dos Simpsons, que é enfim, uma animação super irônica, crítica, ácida, até a questão do Apu, então você está criticando aí uma abordagem humorística de um estereótipo indiano dentro de uma animação que faz isso com todo mundo sem perdoar, principalmente o americano, né? Mas eu acho que nos filmes a representatividade importa sim. Quando uma mulher negra retinta vê uma Viola Davis autenticando ali a sua história, eu acho que isso importa, isso é importante. Quando você tem um elenco asiático que poucas vezes tem o protagonismo fazendo um filme importante que teve aqui de comédia, que foi bastante premiado, isso importa sim. São culturas, são histórias diferentes. Eu acho que é importante você também ter isso retratado de uma forma correta no cinema. Por exemplo, Marighella
ser negro e ser o Seu Jorge, isso é um problema para o Adrilles, né? O Seu Jorge não pode interpretar qualquer pessoa, então ele não poderia interpretar a Marighella, porque ele não é menos negro ou mais negro, enfim, aí é um problema. Então, assim, eu acho que representatividade importa. Autores, mulheres que escrevem, por exemplo, elas são importantes. Homem pode escrever sobre mulher, mas a mulher sabe mais sobre o que sente a mulher. E ter oportunidade para essas histórias também é importante. No mundo da animação, eu acho uma viagem, né? Que nem agora reclamar que o cara é uma alma no desenho, então, meu Deus, não é representatividade negra. Como você sabe, o desenho nem saiu, já começa por aí, né? Ô, Paula. Então, aí eu acho um exagero, mas eu acho que é importante representatividade e espaço, sim. Né? Mulheres trans terem seu espaço, elas não podem ir lá e fazer um galã, um homem trans fazer um galã. O dia que a gente chegar nisso, talvez seja maravilhoso, mas eu não vejo muito espaço para algumas pessoas e acho que é importante ter. Paula, não é à toa que eu citei a questão do blackface no início do século, nem a questão do teatro elisabetano, que mulheres não poderiam sequer representar outras mulheres. Tem uma questão que é o physique de rôle, né? Um gordo não vai poder interpretar no cinema, numa obra realista, uma mulher sensual. É impossível, ou seja, é melhor que um negro interprete outro negro, por razões óbvias, estéticas, e que uma pessoa bonita interprete um galã, um grande conquistador. Agora, a questão do Marighella é exatamente nesse sentido. Ela foi tomada como princípio... outro dia você discutiu aqui que o Rick Martin ser gay fez ele não, ser outra menos coisa, importante na música. Eu chego lá, peraí, calma. Não, é outra discussão completamente diferente. O Marighella, que não era um negro, que era um homem branco, como eu, ser interpretado por um negro, por um princípio ideológico, para mostrar um tipo de perseguição racial que é encampada na própria fala do Wagner Moura, é outro problema. É como você colocar o Pelé sendo interpretado pela Xuxa. Não dá, não é verossímil. E a título de um princípio ideológico, você criar uma verossimilhança. A questão do Rick Martin é outra coisa. A questão do fundo da projeção da sexualidade, da libido da fã, que encara ele como um heterossexual. Ele interpretava, sim, nos clipes dele, um hétero latino pegador, com mulheres seminuas em seu todo. Ou seja, só que aí, ele interpretando isso, não tem nenhum problema com um cara gay interpretando um hétero latino conquistador. Só que isso causa um problema na psique profunda da sexualidade da fã, que se afasta desse modelo de galã que ele era e vai procurar outro galã que se identifique com o seu, mas ele poderia seu padrão heteronormativo. Cinema, é outra coisa. Tanto é que ele mudou de público. Ele mudou de público. O público simbólico dele hoje é de gays e de mulheres que, como você, admiram o trabalho dele para além das questões sexuais, de identificação. Eu acho ele muito sexy. Sim, mas a identificação da libido feminina em relação ao padrão heteronormativo e representativo é outra coisa, entendeu? Fala, então, Joel. assim, o physique de role é necessário. Aí eu concordo com você. Colocar a Viola Davis interpretando uma escrava é muito mais interessante colocar o Alain Delon interpretando uma mulher negra, porque é impossível. Gente, vamos deixar o Joel pontuar, vai? Vamos deixar o Joel pontuar, que a gente tem a oportunidade de falar. Não só interpretando uma escrava. Joel, por favor, vamos lá. Sobre a psicanálise do Rick Martin, eu vou me abster aqui de tecer considerações, mas eu tô com a Paulinha numa coisa. Precisamos de mais participação de grupos, de minorias que foram tradicionalmente excluídos das artes. O Adrilles falou que a coisa já foi resolvida e tudo. Ainda temos um longo trabalho pela frente. Não foi resolvido ainda. Cadê a maior participação, por exemplo, dos dubladores dos Simpsons? Quantos ali são negros, por exemplo? É uma questão séria. Eu quero mais participação disso. Isso é uma luta totalmente legítima. Eu acho legal que o Black Lives Matter entre também nessas considerações de representação nas artes. Agora, o que não dá para fazer é essa via negativa, essa via quase de uma proibição de que certo tipo de ator, por ser considerado do grupo, malvado, privilegiado, não possa fazer certos papéis. Isso que eu considero um equívoco completo. Agora, que promoção de mais talentos negros, mais talentos asiáticos e diversos outros dentro das artes, acho perfeito. Inclusive para fazer papéis que não sejam personagens negros, personagens asiáticos, para não ficar só nessa ideia de vamos preencher aqui o nosso bingo das minorias. Não, para que se torne algo mais natural, algo mais presente de maneira total aí nas artes.